Olá pessoal, nesse vídeo daqui eu quero bater um papo com vocês a respeito de alguns arrependimentos que eu tenho na minha carreira profissional e no final eu quero falar do que eu não me arrependo de ter feito, tá? Então fica comigo até o final porque eu espero te ajudar também na sua jornada, especialmente se você está começando na área de programação. Fechado? Vamos lá, simbora ao conteúdo desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Ser Livre. Direto sem enrolação nenhuma, eu quero falar de alguns arrependimentos que eu tenho. Óbvio que são arrependimentos da minha vida profissional, não vou falar de arrependimentos que eu tive na minha vida pessoal, não é esse o intuito, tá? Mas, na minha carreira profissional, quais são os meus maiores arrependimentos? Bom, o primeiro é não ter investido no inglês. Acho que eu já falei disso aqui nesse canal daqui, mas eu quero reforçar, tá? Então, se você está começando, se você está querendo ingressar no mercado de trabalho, foque no inglês ou dedique um pouco do seu tempo para aprender o inglês, tá? Eu ainda hoje não sou confiante no inglês. Eu, por exemplo, não toparia morar num lugar que precisaria falar inglês o tempo todo, porque eu não tenho confiança ainda, tá? Eu não tenho confiança e agora eu nem estou mais estudando inglês também, tá? Não é esse mais o meu objetivo. Mas, se eu tivesse aprendido inglês no começo da minha carreira, muitas portas poderiam ter sido abertas para mim, tá? E realmente isso é um arrependimento que eu tenho, tá? Já falei do primeiro arrependimento, sem enrolação nenhuma, eu quero falar logo do segundo arrependimento que eu tenho, tá? O segundo arrependimento que eu tenho é não ter trocado de emprego por vezes suficiente para que tivesse promovido uma evolução na minha carreira, né? Por que que eu falo isso? Eu comecei trabalhando com programação front-end, acho que foi em 2003, se eu não estiver em erro, tá? Ou seja, tem uns 20 anos aí, mais ou menos. Mas eu trabalhei em 3 empresas apenas, tá? Como programador front-end, obviamente. Antes eu era designer gráfico, já falei disso aqui nesse canal, tá? Mas em programação de fato, mão na massa, mão no código para valer, eu trabalhei simplesmente em 3 empregos. Eu acho muito pouco na real, tá? Eu trabalhei numa agência de publicidade bastante grande, depois eu fui para uma empresa de educação corporativa que depois virou uma startup, e depois eu trabalho aqui em Portugal, numa consultoria. Então eu tive 3 empregos apenas, tá. Atualmente eu trabalho por conta, trabalho produzindo conteúdo e tudo mais, mas profissionalmente, digamos assim, no mundo corporativo, eu passei por apenas 3 lugares, eu acho muito pouco, né. Eu vejo que muitas pessoas conseguem evoluir na carreira justamente porque se ficam estagnadas num lugar, elas vão lá e procuram outro e vai evoluindo, vai aprendendo coisa nova e por aí vai, tá. Então mesmo muito novo, eu acabei deixando a vida me levar, sabe. E isso, enfim, fez com que eu não evoluísse tanto na minha carreira como algumas pessoas querem na real, tá. E esse já é o terceiro arrependimento que eu tenho, na verdade, tá. Que é, eu sempre fui muito em banho-maria, sabe. Eu fui levando, deixa a vida me levar, vou fazendo o meu trabalho aqui, se tiver bom pra mim eu tô aqui, tô de boa, não tô muito preocupado, enfim, tá. Então eu de verdade, eu nunca tive muita ambição de crescer, de evoluir, nem nada do tipo, né. Eh Pode-se considerar um arrependimento? Se esse for o objetivo seu, né, crescer na carreira, virar, sei lá, gestor, sei lá, virar tech leader, enfim. Se esse é o seu objetivo, você precisa ter um pouco dessa ambição. Como não é o meu caso, então eu, na verdade, não ligo tanto, tá? Mas se eu tivesse focado mais nisso, se eu quisesse, por exemplo, enriquecer, ter uma vida melhor, mais tranquila, talvez eu deveria ter tido um pouquinho mais de ambição, coisa que eu não tive ao longo de 20 anos de programação, tá. Então, sim, pode se considerar um arrependimento? Até pode, se eu pensar que eu poderia estar ganhando mais hoje, enfim, tá. Mas daqui a pouco eu vou falar do que eu não me arrependo, tá. E o último arrependimento que eu tenho, e esse é o mais importante na minha visão, esse sim é um arrependimento de verdade, que foi não ter guardado as coisas que eu fiz durante a minha jornada. Eu já falei que eu não trabalhei em muitas empresas assim. A última empresa nem dava para fazer isso, porque era um projeto, como que fala quando é sigiloso? Confidencial. Era um projeto confidencial, então eu não podia ficar divulgando, tá? Mas eu vou colocar aqui na tela o infotainment, que é basicamente criar aquelas aplicações que vão ficar dentro de um carro, por exemplo, tá? Então, 2 projetos bem interessantes que eu fiz nessa consultoria que eu passei, na empresa aqui em Portugal,
que foi trabalhar com infotainment, mas como você sabe, não é um negócio que eu consigo colocar num portfólio, por exemplo, e também trabalhei numa, digamos, numa fábrica de software utilizando low code. Também não dá para fazer, não dá para colocar, por exemplo, no meu portfólio alguma coisa assim, porque também são coisas confidenciais, tá? Então, eu posso até falar que eu trabalhei nesses lugares, mas eu não posso mostrar nada do que eu fazia, ok? Por ser confidencial. Então, na última empresa, eu não tinha muito como escapar. Mas, na outra empresa que eu trabalhei, que era a empresa de educação corporativa, eu fiz tanto projeto legal, eu fiz até uma aplicação para Smart TV, e eu não tenho esses arquivos, eu não guardei, eu não tirei print, eu não fiz nada. Nessa empresa de educação corporativa, eu trabalhei simplesmente um ano antes de migrar para a startup. Eu fiz tanta coisa legal em um ano, olha, eu realmente, eu deveria ter guardado alguma coisa para mim, né, para ter, para poder mostrar para as pessoas, enfim, mas eu não fiz isso, tá. Eu fiquei um ano desenvolvendo um monte de aplicativo legal, trabalhei com um aplicativo para telemóvel, para celular, para Smart TV, mais uma série de outros aplicativos que eu desenvolvi, e não guardei nada, não tenho backup desses arquivos, não tenho print sequer para poder mostrar, se eu quisesse montar um portfólio para mim hoje. Eu não teria como mostrar, eu não lembro quais eram os projetos. Enfim, galera, isso aqui, dê atenção a isso, tá? E eu acho que esse é o meu maior arrependimento, tá? Não ter guardado as coisas que eu fiz no decorrer da minha carreira, bacana? Eu acho que você já pegou a ideia, tá? Então falei de alguns arrependimentos que eu tive, mas agora eu quero falar do que eu não me arrependo. E basicamente, em termos de carreira profissional, eu não me arrependo de nada, tá? Não me arrependo de nada. Por quê? Porque eu estou exatamente no lugar que eu queria estar, ok? Atualmente não trabalho mais em empresa nenhuma, atualmente trabalho ministrando treinamentos online, produzindo conteúdo, exatamente, faço o que eu gosto de fazer, faço o que eu queria fazer. Vou enriquecer? Provavelmente não, mas faço o que eu gosto de fazer, tô tranquilo, não tenho conta para pagar, não estamos passando fome, para mim tá bom, já tá excelente, tá? Não preciso de muito mais do que isso não. Então se eu olhar ali para o micro, né, olhando, eu me arrependo por não ter feito isso, por não ter feito inglês, por não ter trocado mais de empresa, aí sim eu poderia me arrepender. Mas quando eu olho para o macro, quando eu expando um pouquinho, vou mais um pouco de longe e olho para o todo, eu não tenho com me arrepender, sabe? Eu não tenho com o que me arrepender. Eu estou exatamente no lugar que eu queria estar e para mim está excelente, é muito mais do que eu preciso, né? Exatamente como eu falei nesse vídeo daqui. Então clica para você conferir. E se você quiser saber os 3 hábitos que podem destruir sua carreira como programador, clica nesse outro vídeo daqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter chegado até o final, um forte abraço, nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Até lá!